Hoje eu vou conversar com vocês sobre um dos tratamentos de ouvido entupido. Para ouvido entupido, a gente tem múltiplas causas, né? A principal delas é a cera no ouvido. Então, no ouvido, aqui no conduto auditivo externo, a gente pode ter cera e dar uma sensação de ouvido entupido. Mas esse paciente, ele sentia o ouvido dele muito tampado, que é um dos termos que geralmente as pessoas usam, né, para se referir a essa sensação de ouvido entupido. E a gente olhava o ouvido dele e via que não tinha cera. Então, cerume não era. Quando a gente olhava o tímpano, eu vou mostrar para vocês o tímpano dele antes, a gente durante o procedimento cirúrgico que deu esse alívio do ouvido entupido para ele, a gente via que o tímpano dele era puxado para dentro. Então, lá dentro do nosso ouvido, nessa região, que a gente chama de orelha média, é uma região que deve ter ar e esse ar tem que estar bem equalizado. A pressão lá dentro tem que ser uma pressão que seja uma pressão boa para o tímpano ficar numa posição correta. Caso eu tenha uma pressão negativa dentro do meu ouvido, o tímpano, que é uma membrana bem fininha, ele é sugado para dentro, ou todo ele, ou uma região específica, que é a região atical. A região atical, também vou mostrar para vocês no vídeo, é uma região mais em cima do tímpano, em que o folheto, né, o tímpano ele é formado por 3 folhas, uma seguida da outra. Lá em cima, nessa região atical, ele é formado por 2 folhetos só. Então, ele é mais fino, então ele entra com mais facilidade. Essa região também é uma região que se forma um tumor chamado colesteatoma, que é um tumor de restos de queratina. Então, quanto mais profundo tiver esse ático puxado, formando uma bolsinha, mais queratina a gente pode deixar presa ali dentro, formando esse tumor chamado colesteatoma. Então, o paciente que a gente vai mostrar, que foi feita a cirurgia de timpanotomia com colocação de tubo de ventilação. O que é isso? É um furinho no tímpano em que é colocado um carretel. O carretel ele é bem famoso, principalmente entre as mães. Ah, meu filho vai botar carretel, meu filho tem indicação de carretel. Por quê? O carretel, ele é um... Vou pegar para mostrar para vocês. Ó, esse aqui é o carretel. Ele é muito pequenininho. No vídeo vocês vão ver um pouquinho melhor. Não sei se vai dar para ver mostrando assim, mas durante a cirurgia vocês vão conseguir ver. O carretel ele é famoso porque a gente consegue colocar ele na membrana timpânica durante a cirurgia e o próprio tímpano expulsa ele de dentro para fora. Então lembra que eu falei que o tímpano é formado de 3 folhetos? O primeiro folheto a cicatrizar é o de dentro. Então, no que ele vai? Quando a orelha já está saudável, a pressão dela já está restabelecida, ele vai empurrando esse carretel para fora. Então, o carretel vai cair para fora do ouvido e não para dentro. O que garante que a gente não precise de uma nova cirurgia para tirar um carretel lá de dentro do ouvido, que não precise fazer outras cicatrizes, outras aberturas no tímpano. No caso desse paciente, ele sentiu o ouvido entupido pela pressão negativa lá dentro do ouvido. A gente está tacado. E aí, por que esse paciente sentia a pressão dentro do ouvido? A gente tem um caninho, que é a tuba auditiva, que liga o nosso nariz lá atrás, na rinofaringe, dentro do nosso ouvido. E é ele que equaliza a pressão. Esse caninho, a mucosa que está dentro dele é igual a do nosso nariz. Ela tem que estar muito saudável para as coisas poderem fluir direitinho, para a gente não ficar com secreção presa dentro do ouvido, que a gente vai ver que esse paciente tinha no vídeo, para a gente não ficar com a pressão aqui dentro negativa, com uma sensação de que está abafado, de que não está escutando direito, de que tem alguma coisa presa lá dentro do nosso ouvido. Então, a tuba auditiva é esse caninho que liga o nariz no ouvido e que equaliza a pressão lá dentro. Por que ele tinha essa disfunção dessa tuba auditiva? Pacientes muito alérgicos têm a mucosa, às vezes, inchada por muito tempo, com produção de muita secreção, e essa tuba não consegue abrir e fechar na hora certa para poder equalizar essa pressão. Então, pode ser um dos motivos. Pacientes que têm cornetos nasais muito grandes, pacientes que têm desvios de septo muito grandes, também podem ter alterações lá dessa mucosa, dessa tuba auditiva. Então, são vários motivos. Outros motivos para a gente ter a tuba auditiva não funcionando bem
pacientes com fenda palatina, pacientes com síndrome de Down costumam ter uma disfunção dessa tuba e aí também gerar alterações no ouvido decorrente dessa alteração de pressão. Então, no caso dele, a gente pegou um momento em que o tímpano dele estava precisando dessa ajuda do tubinho de ventilação. A gente colocando o tubinho, a gente evitou que ele pudesse evoluir com esse tumor, o colesteatoma, porque é como se fosse não uma fase inicial dele, mas pode acontecer se a gente não intervém antes das coisas ficarem mais retraídas e começar a coletar as células de queratina ali dentro daquela região. Vou mostrar para vocês como que é feita a cirurgia e depois como que o paciente se encontra, né, com uma melhora importante dos sintomas. Vamos começar essa cirurgia de carretel comigo. Primeiro a gente visualiza o tímpano do paciente e a cirurgia é toda feita pelo canal do ouvido, sem ter que abrir do lado de fora. Aqui a gente vê a região atical e o cabo do martelo. O martelo, ele é um dos nossos ossos da audição e a região atical é aquela região mais flácida que entra e onde tem a formação do colesteatoma que eu falei para vocês. Então, na membrana timpânica, a gente faz a timpanotomia, que é esse piquezinho no tímpano. Lá dentro, a gente aspira todo tipo de secreção que tiver e posiciona o carretel nesse furinho que a gente fez. Então, com alguns instrumentos específicos, o lado certo, a gente posiciona o carretel. Então, ele vai ficar no meio dessa membrana mesmo, para conseguir ventilar uma coisa que a tuba auditiva não estava conseguindo fazer. Então, esse é o lado direito do paciente. E agora a gente vai passar para o lado esquerdo. O lado esquerdo, ele tem outra peculiaridade. Quando a gente olha, a membrana timpânica dele tem bolhas. E aí, essas bolhas, vocês vão ver no vídeo que elas são aspiradas. Então, timpanotomia. E quando a gente vem para aspirar, vamos ver as bolhazinhas vindo pelo aspirador. Então, reparem na seta, as bolhazinhas vindo. Bolha, secreção, que a gente tiver atrás desse tímpano, ele é removido. E você mantém ali o olho no ático, mas na parte de cima e vê que ele também está retraído. Então, os dois lados têm a marcação bem importante dos ossos da audição. Do mesmo jeito, a gente vem com o carretel e posiciona ele no local correto. Então, o paciente vai ficar com esse carretel por um tempo, dependendo da recuperação da orelha média dele. Então, carretel no lugar, paciente já com melhora da sensação de ouvido tampado logo após a cirurgia, assim que ele acorda da anestesia, ele já se sente melhor. A gente, no caso dele, também operou o nariz, tirou todas as disfunções que pudessem causar essa disfunção da tuba auditiva desse caninho e também trata a alergia dele e acompanha direitinho. Com o passar do tempo, a gente vai vendo esse carretel caindo e ele vai ficar 100%. O ouvido dele sozinho, o tímpano dele vai fechar. Às vezes demora, cada paciente tem seu tempo, porque o ouvido recupera de acordo com a recuperação da pessoa. Então, tem tubinho que cai com 6 meses, tem tubinho que cai com 1 ano e meio, vai depender mesmo da recuperação do ouvido, mas é uma cirurgia muito tranquila, uma cirurgia muito rápida, ela não está acelerada nesse caso, né? A cirurgia do ouvido sozinha para colocação de carretel, ela é bem tranquila. Às vezes, quando é paciente adulto, a gente pode fazer com sedação e tem paciente que a gente consegue fazer até acordado mesmo no consultório, vai depender da sensibilidade de cada um. Mas é uma cirurgia que salva muito um ouvido de maiores complicações. Meu Deus do céu.